Estamos começando mais um podcast da Ultra Qualify e comigo hoje eu trouxe o Lineker, que é o meu sócio e responsável pela conta da Hyla, e trouxe também o Davi e o Riquelme, que vão contar um pouco da experiência deles, né, em trazer essa marca para o Brasil. E também a gente vai falar de marketing, de performance e de comercial, né, Maravilha. Davi? Queria que você começasse se apresentando um pouquinho para a gente. Tá. Eu sou o Davi Calçolari Júnior, sou diretor comercial da Hyla, sócio, sou fundador dessa empresa junto com meu irmão e com meu cunhado. Nós iniciamos esse processo aproximadamente 18 para 19 anos atrás, com uma marca mexicana. Aproximadamente 3 anos depois, a gente conheceu a Hyla e iniciou as operações no Brasil, aproximadamente em 2009, final de 2009. Já são quase 16 anos com a marca no Brasil, mais de 20 mil clientes cadastrados. Hoje a marca já é conhecida no país, é uma marca sólida. Enfim, é uma história de muitos altos e baixos, muito desafio e muito sucesso. Legal. E antes disso, você disse que tinha, né, outro negócio. Você importava também? Era um equipamento semelhante, mas a empresa, infelizmente, deixou a desejar. Nós estávamos começando a criar um corpo no mercado, né? Então a gente ficou com medo de não ser atendido a contento. Então a gente preferiu procurar outras empresas do mesmo setor. Legal. A gente conversa bastante, né? Toda semana a gente conversa. Sim. Eu acho muito interessante o modelo comercial seu, né? Você é diretor comercial, é experiente nisso. Eu não, por mais que a nossa empresa seja comercial, eu não venho do comercial, eu venho da área de tecnologia. Eu acho muito legal a estrutura que você tem hoje do comercial, né? Você tem os associados, Isso. né? Eu queria entender qual foi o maior desafio para vocês chegarem, né, no tamanho que vocês estão agora, né? Desde o início. Bom, o primeiro desafio foi entrar num mercado que já era dominado por uma empresa, onde eu fui inicialmente vendedor dessa empresa quando eu tinha 16 anos. Minha mãe comprou um equipamento desse, eu fui vender para eles e eu sempre tive o sonho de ter meu próprio negócio. Então, era um desafio. Como entrar no mercado já dominado por uma empresa só, com um produto que era desconhecido, a marca desconhecida. Então, várias estruturas não eram possíveis, porque senão o nosso produto teria um custo muito alto, então inviabilizaria o negócio. Então, foi pensando nisso que a gente criou a estrutura que nós temos hoje. Então, os associados são vendedores do nosso produto, sem as obrigações de uma revenda, mas com margens de lucro, como se fossem revendedores ou franqueados. Hoje, 99% da nossa equipe é formada por mulheres, e de todas as profissões que você pode imaginar. Tem de engenheira civil, advogada, administradora, odontopediatra, fonoaudióloga, Mas fisioterapeuta. eles migram ou eles fazem ficam um tempo na posição deles e depois vão para você? Conhecer o produto como cliente. O produto resolveu a vida dos filhos, da casa, porque o produto é realmente maravilhoso. E aí indicou 1 ou 2 amigos, viu nisso uma possibilidade de ganhar dinheiro e veio trabalhar conosco. Muitas delas assim dispostas a montar um novo negócio, né? Então tem várias histórias, tem muitas histórias assim, desde as mais engraçadas às mais esquisitas. Legal. Porque elas têm um estilo de vida um pouco mais de liberdade, né? E viajam, né? Vão para Europa. Sim. Isso quer dizer que elas são bem remuneradas, né? Porque né? A gente sempre fala no nosso open house, um workshop, né? Uma espécie de workshop, a gente chama de open house, que mãe é insubstituível, né? Então, geralmente, mulheres estão no mercado de trabalho, desenvolvendo algum tipo de trabalho, enfim, uma profissão que se dedicaram, estudaram para fazer. E aí, em algum momento da vida, engravidam, têm os seus filhos e querem cuidar deles, né? E aí tentam voltar para o mercado de trabalho e não conseguem, porque não conseguem dividir esse tempo entre ficar com os filhos, cuidar dos filhos, ser mãe, que é uma dádiva, né? E então aí tenta ir para o mercado comercial. E geralmente uma loja ou qualquer tipo de negócio toma mais tempo ainda. E mais risco, né? E mais riscos. E nosso produto não. Nosso produto é com poucas horas de trabalho. Claro, a gente fala poucas horas na ativa, de uma demonstração a uma venda, né?
com tempo de buscar filho na escola, cuidar da casa, cuidar do marido, ou cuidar de si, a maioria, né? Ter tempo para você mesmo, e ainda fazer viagens maravilhosas. Nós voltamos agora, faz um mês, estivemos na Eslovênia, muitas delas esticaram lá, Costa Amalfitana, Áustria, Suíça, e tudo através do nosso produto, com a venda dos equipamentos que a gente importa. Legal. E, bom, então você tem 2 pontos ali, né? Você atrai essas posições de venda e você tem toda a logística de entrega do produto. Sim. Como é que você gerencia e estimula essas posições de venda além da remuneração, né? Como é que você controla, você garante que, até para eles mesmos, né, saberem o que eles devem fazer? Porque você disse que muitas vezes a pessoa não tem experiência em comercial, né? A gente está expandindo agora o nosso comercial e a gente está sendo bem sucedido, né? A gente está triplicando o time e o maior desafio, apesar de a gente trabalhar com tecnologia, são pessoas, né? Mas não o desafio por conta delas, é o nosso, que a gente tem que saber lidar, né, com as pessoas. Como é que você acompanha isso? Cara, é um trabalho muito complicado, né? Você faz um trabalho ali de... E é constante, né? Porque você corrige uma coisa... de psicólogo, literalmente, né? Porque você tem que entender ali... Cada ser humano, independente se seja homem ou mulher, é diferente um do outro. Não tem a mesma genética, não tem o mesmo jeito, não tem a mesma cultura, né? E você se auto-adaptar a isso o tempo todo é muito complicado. Então faz parte de você ter ali um jogo de cintura, uma flexibilidade para entender cada uma e poder falar a língua deles, né? Eu me lembro bem especificamente de uma associada que ela trabalhava na área financeira de uma grande empreiteira. Nunca havia sido vendedora, né? E eu ouço muitas pessoas falarem, não, venda é um dom. Eu acredito que em algum aspecto tem ali algo que a pessoa tem alguma facilidade de persuasão. Mas tem técnica, né? Mas tem técnica e você aprende. Né? Então, eu, por exemplo, sempre gostei de fazer amizade, de criar relacionamentos, enfim. Mas se você não tiver a técnica correta, não serve de nada. Você gera um monte de amigos e não se beneficia disso, né? Então, foram longos anos para fazer com que essa pessoa se adaptasse ao nosso negócio. E chegou a um nível de ser a melhor vendedora do mês por alguns meses consecutivos. Chegou eu já tive momentos em que a pessoa fala, não, eu não gosto desse tipo de abordagem, eu me incomodo com isso, e a pessoa ficar ali emocionada, até chorar. Eu não vou fazer isso. Não precisa fazer isso, é só uma ideia, né? Porque aquilo fugia muito do que era a sua natureza, o seu jeito de ser, a profissão que a pessoa tinha escolhido. Mas, por fim, vai se adaptando. Então, isso não é uma impossibilidade. Eu acredito muito na persistência, na insistência, na confiança, né? E cada um tem o seu jeito ali de trabalhar isso. E dá certo. Tem dado certo. Sim, não tem dúvida. A gente vê isso, né, do outro lado. Mas você tem processos, tem um treinamento? Nós temos. Nós chamamos de ABC, né? É um formato que nós temos, que eu conheci muito lá atrás, através de outros produtos que eu já trabalhei, que eu já vendi. Que é o aprendizado na prática. Eu posso enfiar as pessoas dentro de uma sala e tentar ensiná-las ali durante horas e horas e horas, e pode ser que em algum momento, na prática, ela encontre um desafio que não aprendeu dentro de uma sala. É porque é difícil você estabelecer todos os cenários possíveis. Exato. É impossível, na verdade. É impossível. Então, o que a gente faz? A gente vem, mostra o negócio em si, como é que funciona. A demonstração do equipamento sempre feito na casa do cliente, para ele saber se colocar ali no lugar do cliente, para entender qual é a reação, porque muitas pessoas falam, porra, mas esse produto, será que isso, será que aquilo, né? Não. Então, vamos fazer o seguinte, primeiro passo, deixa eu demonstrar na sua casa para você se colocar no lugar do cliente. Aí a pessoa vê que o produto tem um poder de persuasão, ele convence porque ele é muito funcional, né? O produto, ele vale cada centavo que custa, o valor dele, né? Então, esse é o primeiro passo. A partir daí, a pessoa faz uma lista de conhecidos ali do network, do conhecimento deles, e marca essa mesma demonstração na casa delas, nas outras amigas, dos amigos, dos familiares. E aí a gente vai visitando e vai efetuando a venda, e ela vai vendo o processo. A partir de processo, enfim, seguindo passo a passo, é o ABC,
até efetuar um número de vendas. A partir dali, ela tem que fazer uma apresentação para nós e se a gente aprovar, ela pode seguir sozinha fazendo as suas próprias apresentações. Legal. E isso Faz vai gerando teste. ali um ganho. Geralmente as empresas cobram valores altíssimos por uma franquia, né? No nosso negócio, você recebe para ter uma franquia. Então, o treinamento Pois é é. remunerado. É, verdade. É porque empreender a gente fala de risco, né? Exato. Marketing é risco, comercial Muito. é risco. E aí você elimina a maior parte. Uhum. Na verdade, a franquia é o modelo para reduzir os riscos, né? Exato. Mas reduz, não evita Não todos evita. eles. Eu tenho muitos associados que já tiveram pesadelos, grandes pesadelos com algumas franquias. É um baita negócio em alguns aspectos. Se você acertar ali uma marca, um produto que você se identifique, vai bem. Né? Todo negócio muito bem administrado vai bem, né? E... A transferência de know-how, ela é Exato. importante. É porque você já faz isso, né? Sim. Mas até puxando um gancho de como a gente se conheceu, né? A gente é franqueado da Mid House, então você veio por lá e a gente já fazia o que a Mid House fazia. Por que então escolher a Mid House? Pela marca, que é maior, né, do que a Z Máximos, né? Que é a marca que a gente tem, e o know-how deles, né? Para conversar com empresas do tamanho da sua, né? Para facilitar esse processo. Então, funciona. Né? Só que empreender é isso, era mais aqui no Brasil, né? Tem risco para todos não os tem lados. garantia. Não tem nenhuma. E importação, literalmente, é uma aventura no Brasil. É uma aventura. É uma aventura. Se você acha que empreender é uma aventura, vá para a área de importação que você vai se divertir um pouco mais. Importação. É uma loucura. Para mim só funciona, só entendo o digital. E o negócio dele tem uma coisa que é interessante, porque você comentou que a sua venda é por representante, mas tem toda a parte aí de importação também, porque vocês têm que comprar o produto, distribuir. Armazenar. Como é que funciona essa questão aí? Todo o know-how que a gente acabou conhecendo na prática, né? Nós somos em mais 2 sócios, meu irmão, o Fábio, e o Roberto também é meu irmão, meu cunhado, é o brother-in-law, né? Que fala. Meu irmão também. E a gente literalmente não conhecia nada, né? Passamos por situações muito difíceis, né? Que se fôssemos lembrar e contar as histórias aqui, são histórias emocionantes de momento em que, depois de 6 anos, a empresa muito já estruturada, para a gente dar um próximo passo, a gente levou um golpe altíssimo, ficamos na lona, literalmente, estaca zero, e recomeçamos o negócio. Graças a Deus, com muito esforço, muito trabalho, ajudas de parceiros financeiros, ajuda da própria Raila. Mas é uma loucura, porque importar, transit time de navio, custos que mudam a todo instante, com todo respeito ao pessoal de alfândega, mas cada cabeça é uma sentença, não dá para entender o que acontece. Às vezes tem histórias assim mirabolantes dessa parte de importação, que uma hora classifica-se o produto de um jeito, classifica-se de outro, e enfim. Então, ao longo desse tempo, a gente adquiriu uma expertise bem interessante, mas com muito esforço. Foi na luta. A gente está falando de empreender no Brasil como é desafiador, né? Porque quando a gente conversa com algum americano ou europeu, eles vão empreender porque eles querem. Sim. Né? Aqui no Brasil é porque às vezes a gente não encontra... Às vezes a gente não se encaixa ali num CLT, a gente não vê a opção e vai empreender. Tem muitos empreendedores também que perdem o emprego, aí ganham dinheiro, aí abrem uma loja e ele não sabe gerir um negócio, ele não entende nada. Então, quando a gente fala que abriu um negócio, um americano, né, ele fala, poxa, mas por quê, né? O que te motivou? Mas pra gente é meio óbvio, né? Tipo, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer construir um negócio. Depois a gente até encontra a paixão no meio do caminho, a gente aprende a gostar daquilo. Mas no primeiro momento a gente quer melhorar de vida, né? E como existe uma estabilidade lá fora, nesses países desenvolvidos, você tem várias opções, né? Aqui no Brasil a gente tem a sobrevivência, A gente né? está acostumado a lidar com a instabilidade. Crise faz parte do nosso vocabulário desde criança, né? Então, quando não é uma crise de um lado é do outro, quando não é uma greve de um lado é do outro, enfim, é uma loucura. Já enfrentamos aí greve de porto, greve de Receita Federal, greve aí atrasa equipamento, aí é complicado. E o giro financeiro é muito alto, porque a gente paga comissionamento à vista. O nosso comissionamento é uma margem de lucro. A pessoa ganha realmente como se tivesse um próprio negócio. Com todas as liberdades de não ter... de ter a Raila administrando essa parte difícil, né, de estoque, impostos, logística,
pelo associado, né? E, enfim, é muita instabilidade e muitas situações críticas, mas isso gera em nós um aprendizado obrigatório, né? Ou você enfrenta isso e supera, ou você vai fazer qualquer outra coisa atrás de uma mesa. Pra gente parece que não tem opção, né? Não. E, Davi, como é que funciona para alguém que quer ser associado, depois de ouvir isso aqui, e o que ela tem que fazer, como entra em contato com vocês? Bom, é só entrar no nosso Instagram, a gente tem lá a parte de tráfego pago que vocês fazem para nós, junto do Cleiton e do Gleice, que não estão aqui, mas representam bem a empresa. É só clicar no Saiba Mais lá, mandar Super fácil, né? Preencher um formuláriozinho lá e a gente vai atrás, marca um treinamento, marca uma apresentação. É muito fácil. Claro, tem as responsabilidades, não cai do céu, tem muito trabalho a ser feito, mas posso garantir. É a venda de um produto maravilhoso, 100% de satisfação. É o tipo do produto que o cliente te recebe com uma certa, enfim, bom, te recebi porque o meu amigo indicou, mas vamos lá, vamos resolver isso logo. Do meio da demonstração para frente, o cara já fez amizade, já está usando o aparelho junto com você, já está perguntando para que serve isso, para que serve aquilo. Então, realmente, é um produto maravilhoso de se trabalhar. Pois é, e vocês são muito seguros do produto de vocês, né? Vocês vão lá e prestam ali um serviço de demonstração. Isso. Eu queria que você queria entrar um pouquinho mais agora nos produtos, né? Por que ele é tão diferente assim, né? O diferencial da Hyla a gente chama de separador hidrodinâmico, né? Que hoje tem mais 2 concorrentes no máximo no nosso negócio, né? Falando de empresas que realmente trabalham da forma correta. Mas o diferencial da Hyla é que ele tem um sistema de filtragem que é patenteado. Então não há como você copiar. Não tem igual, né? Não tem. Então não usa nenhum tipo de filtro adicional, poroso, é desnecessário. Veja só, não é que o filtro poroso não é eficiente, não é isso. O filtro poroso em algum aspecto é eficiente, se você trocar na hora certa, se você fizer a manutenção na hora certa, ele é extremamente eficiente. Se você não fizer isso, ele começa a ser ineficiente, né? O nosso não corre esse risco, porque é tripla filtragem. Então, o ar que é sugado pela máquina passa por 3 filtros usando apenas um elemento, que é a água, que você encontra em qualquer torneira dentro de casa. Então, não corre o risco dele saturar. Terminou o dia da limpeza, com 4 litros d'água e 950 watts de potência, você limpa toda a sua casa, toda. E de uma forma que você alcança um ambiente próprio para quem tem problemas alérgicos. Asma, bronquite, a nível hard mesmo. Então, nós temos clientes, a Érica, que é uma das que eu citei aqui, o filho dela tinha asma, crises constantes, usava vacina, hoje não usa mais. Então isso é um ganho absurdo, porque a vacina é eficiente, claro que é, porém é melhor não tomar, não ter a necessidade, porque tem efeitos colaterais, corticoides, isso acaba, não usa mais. E não é que o produto é milagroso, ele retira de uma forma funcional aquilo que causa o problema. Né? E sem usar nenhum tipo de filtro que tenha consumo, que você, se não for no mercado, se não ligar na empresa, tem que trocar, esqueci, não pode usar. Não. Terminou de usar, joga água fora, no outro dia põe água nova e vai limpar a casa. Então, tem sempre 100% do produto à sua mão. Então, isso faz toda a diferença. E quais são os tipos de produtos? Que eu sei, porque o Lineker está à frente da operação, entende mais sobre o produto. Eu sei que a gente limpa o sofá, colchão. Tá. A Hyla hoje a Hyla, limpar, né? A Hyla EST Defender, né? Ou Shield, ela que é o sistema que eles falam, é o sistema Defender, eu esqueci a explicação agora. Me falha o nome lá. É como se fosse um escudo, o escudo. O ar, como eu falei, entra e tem tripla filtragem. Então você pode usar esse princípio para limpar toda a superfície da sua casa. Então, tapete, carpete, colchão, piso frio, madeira, os móveis, os acessórios, usando o mesmo produto. E, por fim, ainda fazer a limpeza do colchão. O colchão é o lugar mais sujo da casa. O colchão é uma camisa ou uma camiseta que você usa todos os dias sem lavar. Não importa se você troca a sua roupa de cama por linho, não sei da onde aí, com não sei quantos milhões de fios. Ele é poroso e toda a sujeira que sai orgânica, a pele morta, vai para o seu colchão. O colchão não se lava. Porque se você lavar o colchão, ele vai continuar úmido por muito tempo. E aí vai proliferar fungo. Então você precisa de algo eficiente para fazer essa higienização. E a Hyla faz isso.
ela tem uma escova que vibra e essa vibração puxa a sujeira profundamente. E essa sujeira é toda 100%, até 3 microns. É isso? Microns ou micra, né? Microns. Fica retido na água, não volta para o ambiente. Então, quando você vai deitar, você deita lá no seu lençol de 1 milhão de fios e com o seu colchão extremamente limpo. Então, veja só, colchão é o lugar mais... que a pessoa mais quer conforto, que passa 1/3 da vida, trabalha o dia inteiro, se esforça, põe um belo de um pijama, passa um creme no corpo, usa um lençol de não sei quantos milhões. Não faz nem ideia, né? E não faz nem ideia que debaixo dali tem um mundo, né, de asqueroso. É porque só acumula, né? De ácaro, só acumula, dia após dia. E Davi, até comentando essa parte, né, eu conheço um pouco mais, que tenho contato com você semanal, mas até para o pessoal entender, né, qual a diferença, né, da pessoa que dorme. Eu já sei, né, mas eu quero que você fale isso. A pessoa que dorme antes de limpar e depois de limpar, né? Cara, os relatos que os clientes passam para você, né, que a gente tem, né, muitos depoimentos lá no Instagram. Ó, nós temos crianças, por exemplo, que estavam... isso é uma consequência, tá? As crianças estavam tendo problemas na escola, não dormiam direito, acordavam cansadas. Isso eu estou falando de criança. Aí na escola não rendia, não tinha o raciocínio adequado. A partir do momento em que passou a limpar o colchão, passou a dormir melhor. Eu estou falando só do colchão, tá? Depois você tem a sala de TV, onde joga videogame, tem o tapete, onde pode brincar. O ar, a máquina purifica o ar que você respira. Então, imagina só, passou a dormir melhor, consequentemente raciocinar melhor, porque ficou descansado, né? Se a criança não dorme direito, ele passa a noite lutando com patógenos, com alérgenos, com sérios ácaro, fungos. E aí, veja, como que isso vai estar, como é que vai estar no outro dia essa situação? E o incrível é que, ao você receber a nossa demonstração, né, a gente dá para o cliente um prêmio, que é a limpeza do colchão. Então a gente vai lá e higieniza o colchão do casal. Essa noite você já vai ter benefícios. Você já nota a diferença. Você já dorme melhor. De imediato assim. De imediato, porque você retira. É certeza a pessoa sentir diferença. Exato, porque você retira aquela sujeira. Retirou, não tem mais problema, né? Então os benefícios são assim perceptíveis de um dia para o outro, né? Dorme-se melhor, respira-se melhor, não fica com o nariz trancado, não fica com aquela coriza, com aquele incômodo, porque é extremamente, para quem tem rinite, bronquite ou asma, à noite é a pior parte, né? E quando deita no colchão, então parece que piora. Será que é porque eu estou na posição horizontal por causa disso, por causa do travesseiro, aí troca travesseiro? É o colchão, é a sujeira do colchão. Limpou o colchão, acabou o problema, né? Então é uma sensação de conforto, de bem-estar, de qualidade de vida. É isso que o nosso produto oferece. Essa é a percepção que a pessoa passa a ter. Entendi. Tá? Legal. Eu queria entrar um pouco agora, até, né, no comercial e no marketing. Eu queria que o Lineker contasse um pouco, já que está à frente dessa conta, o que a gente faz para a Hyla, né? E depois eu quero saber o porquê que a gente faz isso para a Hyla. Ótimo. Legal. Então, a Davi, né, se tornou um grande parceiro nosso aí, né? Buscou, né, o processo comercial dele é muito grande, tem muito volume, né? Eles investem um valor aí bem relevante na internet para fazer a aquisição de novos clientes, né? E ele acabou que, por esse volume ser muito grande e a maior parte ali das vendas dele serem por representantes, ele estava precisando de pessoas, de mão de obra mesmo, para ajudar a fazer ali esse atendimento desse volume muito grande que chegava para enviar para esses representantes, né? E foi aí que a gente se conheceu, trocamos uma ideia, né? E fechamos o serviço ali, né? A gente faz esse serviço. E tem pouco tempo ali, né? A gente está um pouco mais de 3 meses, mas melhorou bastante ali a questão de ter uma pessoa fazendo esses agendamentos para vocês e a nível Brasil, né? Sim. E aí, Davi, eu queria até que você comentasse agora um pouquinho sobre isso, como que você chegou a nós e o que motivou você a falar, cara, não, realmente preciso do Lineker e do Renan aí, do time deles, para poder ajudar a gente aí a crescer. Tá. Não, na verdade, você me conheceu depois, né? É verdade, Renan entrou depois. Eu entrei quando teve IA no meio, que eu ia até falar que tem mais coisa aí que vem a gente na faz, bagagem. Né? Vem junto. Depois eu pego. Veja só,
o SDR sempre foi para nós um calcanhar de Aquiles. Tá? São duas questões aí que a gente tem. Uma é a logística, que a gente citou, né? A gente até comparou aqui a questão de cultura, de localização dos países. A Alemanha faz um pedido para a fábrica, em 24 horas está na porta deles. Se eu faço um pedido para a fábrica, demora em torno de 30, 40 dias. Né? Então, é bem complicado. Então, são desafios que, como importador, a gente enfrenta, que é a questão financeira, porque o giro é muito alto, questão de logística e treinamento, que você também citou, né? Como é que essas pessoas chegam, como é que a gente treina, como é que inicia o processo, enfim. E aí, surgiu um novo desafio, que era a questão do SDR, o antigo telemarketing, né, que a gente chamava. A gente sempre teve telemarketing na empresa. É muito difícil você treinar os associados, a manter, a orientar, a motivar. Justamente por conta da liberdade que eles têm, né? Exatamente. Né? Aí quando você coloca mais um trabalho para eles, que é a questão do agendamento, já não é todo mundo que tem essa facilidade de ligar, de mandar mensagem, de ter essa intimidade com esse mundo digital do celular. Tem muita gente que ainda tem muita dificuldade, né? E ligação é uma coisa muito antiga, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito atual. Hoje ligação é muito funcional. É o que mais funciona, né? E o brasileiro liga muito pouco. Eu vi alguns estudos de que o americano liga 10 vezes mais do que o brasileiro. Eles são mais diretos, o europeu também são mais diretos. Exatamente. Né? Aqui tem muito protocolo, né? Para você começar uma reunião, para um monte de coisa. Você tem que... coisa que a gente criou que não funciona, mas é cultura, tem que faz parte, né? É o caminho, é o processo. Então, treinava uma, ficava um tempo, mudava para outra, treinava um tempo, quando estava boa ia para outro lugar. Então era muito turnover, que a gente fala, né? Não ficava. E passar o lead perdia-se muito tempo, né? Perdia o time do lead. Eu recebi um lead aqui, tem uma pessoa interessada. Até que o vendedor entrasse em contato, ou que alguém entrasse em contato, ou perdi o time. Não lembro, porque às vezes a pessoa viu o vídeo ali empolgado, já clicou, já queria receber para falar do produto. Perdia-se muito time. Então eu falei, a gente precisa de um SDR ou um telemarketing. E começamos a fazer esse processo. Como demanda muito tempo, tanto a parte de treinamento, de acompanhamento, eu comecei falando, não é possível, tem alguma empresa que deve fazer isso. Né? Então eu vou caçar. E aí eu achei, comecei a procurar algumas empresas, mandei a mensagem para algumas empresas, e a empresa que me respondeu com maior celeridade foi a Midhouse. Eu tenho empresa que eu recebo até hoje, depois de 3 meses já de contratado de serviço, eu ainda recebo, fiquei sabendo que você tem interesse. Tarde demais, né? Eu falei, olha, tarde demais, né? Se você está demorando para mim atender, que tem interesse no seu trabalho, imagine para os meus clientes. Então, você. Porque ela vai fazer exatamente isso. Exatamente. Então, como a Midhouse me respondeu muito rápido, já marcamos uma reunião, gostamos do trabalho, da conversa, tudo, a gente fechou. Então, foi nesse intuito, de procurar terceirizar esse trabalho com quem conhece, com quem contrata. Quem está vivendo isso todos os dias. Exatamente. Né? É o trabalho de vocês. Então, não Sim. adianta a gente querer fazer uma coisa que a gente não sabe fazer. Né? E você desvia muito o teu core business, né? Porque demais. Eu não entendo de logística. O que eu entendo de logística e varejo é o contato que a gente tem com os clientes. Mas a gente domina processo comercial, a gente domina marketing, domina tecnologia para o marketing. Né? Então, cada um no seu core business é mais eficiente. Aqui, a gente, na empresa, o time, né, ele faz isso todos os dias. Exato. Né? A pessoa que atende, né, os seus leads, ela faz isso todos os dias. Exato. Ela não faz outra coisa. Não. Então, o acompanhamento desse processo é muito mais apurado, né? Porque tem o know-how. Até uma das razões para a gente escolher, né, ser um franqueado da Midhouse foi porque eles são bons em comercial. Eles são muito bons. Né? Foram muito rápidos. Pois é. Aí essa transferência de know-how que a gente não tinha, a gente fazia tráfego, a gente fazia aquela coisa toda, mas a gente não tinha essa essência de esse processo comercial. Né? Esse know-how foi passado para a gente, isso é fantástico. Né? E faz toda a diferença, porque você não tem uma série de preocupações. Né? Tem um acompanhamento, queria até falar um pouco, entrar nisso, né? Porque a gente se fala, agora eu entrei no circuito, então eu falo com vocês toda quarta-feira, mas desde o início era você e Lineker. E, aliás, vocês falavam no início no telefone todos os dias. Não sei se ainda é assim. Não, acho que não, né? Agora já deu. Pois é. Mas para qual dos lados que já deu? Agora o Davi já cansou. Já cansei, já chega.
Pois é, porque é diferente, né? O contato que você teve e a cobrança que você teve ainda era bem menor do que se você tivesse se preocupar com o time, né? Porque aqui se dá alguma questão com a pessoa que te atende, a gente troca e a gente tem meios e processos para garantir que a mesma qualidade permaneça, né? Então, esse é um dos principais pontos. Eu vou dizer para você, isso combina muito com o nosso trabalho. E a gente acaba espelhando isso, procurando pessoas com a mesma capacidade. Não que a gente seja perfeito, mas a gente tenta ser porque o nosso cliente exige. Quando você vende um equipamento como o nosso, que a pessoa busca no nosso equipamento qualidade de vida, conforto, higiene, saúde, são pilares assim importantíssimos na vida das pessoas. E aí é um equipamento eletroeletrônico, ele corre riscos de quebrar, de parar de funcionar, de alguém... E o nosso atendimento é primoroso, o nosso pós-venda é primoroso. O cliente ligou hoje, amanhã tem um funcionário na casa dele, tem um colaborador retirando a máquina dele para fazer o conserto do que quer que seja. Se for possível ir até a casa dele, já resolveu o problema, a gente já resolve. Ninguém fica sem a máquina. Ah, mas você vende para o Brasil inteiro, como é que faz lá fora? Nós temos empresas associadas que coletam o nosso equipamento para, no máximo, uma semana o cara ter a máquina de volta. Porque ele passa a gostar do produto. Então, quando a gente vai fazer uma parceria com a empresa, com qualquer empresa, a gente procura essas qualidades, porque a gente oferece isso para os nossos clientes. E a gente sabe que é uma exigência real, a pessoa quer ser bem atendida. Sim. Né? E foi o que eu encontrei na Mid House, pela rapidez, pela forma como me trataram, pelo o que ofereceram de bate-pronto. Quando a gente falou, não, então vamos marcar uma reunião, preciso apresentar isso para os outros sócios. Enfim, foi tudo muito rápido. E todo mundo ficou contente e criou expectativa nos resultados. E hoje a gente sabe que nada nasce pronto, né? Vocês não têm lá um prefácio dos produtos que vocês... Não, a gente só faz isso, porque a gente já tem expertise nisso. Vocês adaptam o trabalho de vocês ao produto. Então, vocês precisam conhecer o produto, precisam conhecer o processo, precisam entender tudo direitinho para que a pessoa que vai fazer o SDR trabalhe do nosso jeito também, falando a nossa língua, apesar de ser uma empresa terceirizada. Sim, e o teu foi bem diferente. A gente nunca teve um cliente desse tipo de produto. É um produto muito exclusivo. É um produto muito exclusivo. Então, por isso que esse acompanhamento semanal é interessante para nós. A gente se sente amparado. Não uma empresa que, depois que assinou o contrato, tchau, se vira. Não foi isso que nós combinamos. A gente combinou isso. Não, o resultado não era esse. Isso deixa qualquer prestador de serviço e o outro lado maluco, né? E não é isso que a gente encontra. A gente encontra vocês sempre dispostos, sempre ouvindo a gente, sempre mudando, alterando. Qualquer alteração que a gente vai fazer é tudo muito fácil de fazer. A gente tem acesso à prestadora lá, a menina, acho que é Bárbara o nome dela, não esqueço. Ô, Davi, isso é legal. Mas é fácil para você, tá? Normalmente pra gente não é tão fácil às vezes. Eu sei. Mas a gente se esforça. Não, mas isso aí faz todo sentido. Até da gente antecipar uma insatisfação, porque acontece, né? A gente iniciou, né, uma operação com a SDR, fazendo ligações. Aí depois a gente entrou com um pós-venda de IA. Isso. Aí entrou a IA que a gente faz todo... A Naila. Isso, legal. A gente fez a persona. Isso é legal. Legal, acompanhei bem esse projeto. E aí, é interessante porque vocês têm... O desafio que vocês passaram olha, a gente tem mais de 20 mil clientes, a gente não consegue falar com todos eles. Porque durante um ano não dá para falar com essas pessoas. E com a IA a gente consegue. Né? E aí, a preocupação, lembra que você falou para mim assim, olha, a preocupação é não entrar em contato com todo mundo, porque tem muito cliente nosso satisfeito, a maioria são satisfeitos, sim. E vai ter muita demanda para a gente. E tem uma série de restrições por conta de chips, né, para não se caracterizar a spam. Então a gente tem um limite de mensagens diárias. E vem retorno positivo de pessoas elogiando, né? Isso não é o resultado da IA. A IA ela só faz a pergunta, né? O resultado do trabalho de vocês é muito do que você está falando, né? Da pessoa, ela tem... Eu li algumas mensagens, né? Que a pessoa ela comprou há muito tempo, ela nem sabe como se chama o produto dela, mas ela está muito satisfeita e gostaria de saber o que tem de novo. Né? Exatamente. Isso é legal, né? Essa recompra, essa não é reincidência que fala, essa recorrência... A gente chama de reativação, porque é um lead que você já tem, o CAC dele já foi pago para quem, né, faz anúncio e tudo,
e você vai vender mais para ele. Sim. E, surpreendentemente, eles querem comprar. Só que ninguém chegou lá para falar com eles. Uhum. Olha só, eu tenho uma associada agora, nova. Ela trabalha no mercado de luxo, já é nossa cliente há 8 para 9 anos. E uma das coisas que ela falou, quando ela chegou na empresa para ser associada, ela falou, não, o produto de vocês é muito bom, eu quero trabalhar com ele, porque eu tenho um network muito grande e eu gosto de oferecer coisa boa para o meu cliente. E para as poucas pessoas que eu indiquei, vocês venderam. E agora eu, enfim, estou procurando alguma coisa para fazer e lembrei da Hyla e quero fazer a Hyla, quero trabalhar com a Hyla, quero ser associada. E aí quando eu comecei a apresentar os acessórios para ela, ali na orientação, enfim, no curso que a gente tem também lá, ela falou, poxa, mas eu não sabia que tinha isso aqui, eu não sabia que tinha isso aqui, como é que eu tenho um produto há 9 anos e não tem esses acessórios todos? Eu teria comprado todos esses acessórios. Tem cliente que pergunta, tem um modelo novo? Eu consigo trocar? Eu consigo pegar um modelo novo? E a gente aceita a máquina do cliente como forma de pagamento, porque a máquina tem 15 anos de garantia. Eu pego máquina com 10 anos de uso que não tem risco, que não tem marca, que o cliente trata como um bibelô. E a casa está perfeita, limpa. Não é que não usa a máquina, usa diariamente e o produto está intacto. É durável, né? É durável. Então, faz parte ali do dia a dia das pessoas, né? Nós temos pessoas que trabalham na casa desses clientes, que vão para outras casas, colaboradores, prestadores de serviços, chega lá e fala, tá bom, eu venho trabalhar na sua casa, meu trabalho é isso, mas tem que ter a Hyla. Então, os próprios colaboradores orientam o cliente, onde vão trabalhar, a comprar o nosso produto, porque os resultados são maravilhosos, né? Então, a gente começou a ter dificuldade de contato com esse cliente, porque temos que fazer um contato sistemático, né? Sempre tem que estar ali, tudo bem? Como é que tá? Tá precisando do produto? Porque tem muita troca de colaborador nas casas, né? E chega uma pessoa que não conhece o produto, não usa 100%, logo o cliente não tem 100% dos benefícios que o produto pode trazer. E nós oferecemos um benefício vitalício para o cliente, que é treinamento de funcionário, de colaborador. Todas as vezes que você trocar o seu colaborador, liga para nós, a gente manda um técnico orientar ele a usar. Para que você tenha 100% dos benefícios que o produto pode trazer, né? Então, colocamos lá um colaborador na empresa. Montamos um time com 2, com 3, com 4, e a gente começou a perceber que era inviável uma pessoa, era humanamente impossível uma pessoa, ou 2, ou 3, ou 4, falar com todos os nossos clientes durante um ano. Então a gente tem que buscar uma opção. Ou a gente coloca 10 colaboradores aqui numa mesa trabalhando, mas vai custar, né? Ou a gente vê uma outra opção. E começamos a cobrar, pedir resultado para essas pessoas, mas a gente começou a ver que não dava mais, né? É porque tem todo o limite humano, né? Exatamente. O esforço gerencial disso tudo. Exato. E aí esbarrava na logística, esbarrava no financeiro, né? O sistema que tinha que ser seguido à risca. E aí eu discutia com a minha irmã, discutia com o meu irmão. Porra, mas tem que fazer isso. O vendedor não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Eu falei, não, o cara tem que prospectar, mas ele também tem que fazer o orçamento. Ele tem que passar o orçamento, ele tem que fazer isso. Então você passa a entender a outra área, que elas coexistem, né? E você tem que olhar para a qualidade ou volume, né? Exatamente. Os dois. E aí foi que você falou, daí, olha, a gente pode usar a inteligência artificial para fazer esse contato, já vem, a pessoa se interessou, ela já retorna e aí passa para o time. Então, apesar de já ter aí 2 meses trabalhando, 1 mês e meio, não sei exatamente, mas praticamente ainda está em testes, está em ajustes, mas o resultado já é legal, porque você colhe ali depoimentos do seu cliente, coisa que a gente não tinha de forma espontânea. Às vezes a gente ligava e falava, se você fizer um depoimento, a gente manda uma fragrância, manda um produto. Aí o cliente fala, mas você sabe que eu gosto do produto, eu não preciso disso para fazer o depoimento, né? E hoje você tem a IA coletando isso para você de forma espontânea, então é muito legal. E as pessoas às vezes confundem, chegam muito pra gente, na Ultra, falando que ela quer substituir um vendedor, né? O maior erro, né? Não dá. Não precisa substituir, porque no caso da nossa proposta foi o seguinte, a IA ela não vai fazer todo o pós-venda, ela vai perguntar assim, olha, você quer conversar com a gente? Sim. Não. Quer conversar com a gente? Ela vai falar com todo mundo. Quem quiser conversar, vai para o seu vendedor. Exato. Né? Então, vai direcionar, né? Ela vai direcionar, ela filtra. Então, se eu entro em contato com 20 mil pessoas e eu descubro que 500 querem conversar essa semana,
esse mês, a gente fala com eles, vocês falam com esses 500, né? Mês que vem vão ser outros 500 que estão no momento de conversar, que não estão viajando, que, enfim, ele levanta oportunidade. Né? O que a gente faz na Ultra é isso, a nossa IA de prospecção, ela pode agendar com o lead, mas se você tem um vendedor, por que não deixa o vendedor falar só com quem quer conversar com vocês, com quem já sabe o que vocês fazem, o que vocês produzem, o resultado que vocês têm e entrega ali para o vendedor. Porque no caso de vocês é mais fácil, tempo, né? Você ganha tempo. Você ganha muito tempo. A IA, na verdade, você fala muito que ela economiza dinheiro, mas ela compra tempo. Sim. Uma vez eu vi... E 24 por 7. 24 por 7. 4 por 7. A IA, ela tem, o ROI da IA é tempo. Não é em dinheiro. Não. É em tempo, que tem dinheiro ali envolvido, mas às vezes é só qualidade de vida. Para você, para o seu time. A gente tem vendedores na empresa, a gente não tem SDR. SDR é muito repetitivo ali. Então, o nosso vendedor que antes ele conversava por mês com 50 pessoas, com 80 pessoas, hoje ele conversa com essa mesma quantidade, só que de pessoas realmente interessadas, né? Então, é um filtro enorme. É diferente. É diferente. E as pessoas, tem muita gente que ainda tem uma certa são meio refratários a essa tecnologia, né? Tem uma resistência a lidar com IA. O que eu acho legal é o cliente ter a noção que está falando com IA. Eu acho que é legal essa identificação. Olha, porque ele vai perceber. Exatamente. O melhor que seja IA, uma hora ele vai perceber. Porque o grande erro é isso, é tentar humanizar algo que não é humano. É óbvio, né? Então a pessoa percebe pelas respostas. E ainda está longe, por mais que não pareça, ela está muito longe, infinitamente longe de um bom profissional. Exatamente. Então o legal é isso, olha, sou a Naila da Raila, a IA de atendimento da Raila. Então a pessoa é ciente disso, sabe que pode responder agora, que pode esperar um pouco, que vai estar lá parado, de stand-by. Então é legal. Tem cliente que só vai ter disponibilidade de entrar em contato com a gente de noite. A pessoa faz a solicitação durante o horário de trabalho dela, fica ali, a minha colaboradora pediu que comprasse uma mangueira, porque a que está lá em casa rasgou. Então eu vou chamar aqui. Aí de repente entra a Naila, 00:30, enquanto o cara está assistindo uma série, porque ele é sexta-feira para sábado, ele não vai trabalhar no sábado, então, é verdade, tal, responde ali. Na segunda-feira você já tem tudo desenhadinho, já aciona a logística, já monta, coloca no carro, entrega, recebe. Então, é um processo que não daria para ser feito por uma atendente física, né? Por conta de vários fatores. Um deles é isso, é a comodidade do cliente também. Por que uma atendente digital e não uma atendente humana? Porque você está me chamando agora 00:30 de um sábado. Não... E depois entra o humano. Exatamente. Né? Essa dupla, as pessoas às vezes confundem, porque eu falo muito sobre tecnologia, que tem muita tecnologia na nossa empresa, em todos os processos, absolutamente todos os processos têm IA. Só que é IA, pessoas, sempre tem uma pessoa ali, né? No serviço prestado para vocês, tem a IA que levanta oportunidades, tem a SDR que liga e conversa com as pessoas. Um não está substituindo o outro. Não. Né? Pode, mas não vai ser tão bom quanto uma pessoa. Não. E aí quando existe a limitação humana, aí sim faz sentido a IA. Ou tem um trabalho muito repetitivo, a SDR é um trabalho repetitivo. Esse de levantar oportunidades, ele é repetitivo. A filtragem no atendimento é repetitivo. E aí faz sentido, né? Mas agora não vai superar ainda um atendimento, né? De um bom profissional. Não. Até as pessoas preferem, né? Em alguns aspectos. Esse processo inicial, essa triagem, ela é muito interessante ser feita pela IA. Mas depois, de fato, entra o ser humano, porque não tem jeito. Né? Não tem jeito. Então, você acha que faz sentido terceirizar SDR? Sim, total. Hoje, humano. Sim. Hoje, para mim, eu não vejo a hora de ter que entrar o Lineker me ligar, Davi, a menina lá não está mais dando conta, nós vamos precisar de mais um. Colocar mais. Então, o objetivo é esse, né? Através dos resultados, alcançar essa necessidade. Eu não vejo a hora de acontecer isso, né, Riquelme? Aliás, Riquelme, eu queria falar um pouco de CRM, de BI. Vamos bater um papo? Porque a gente está reestruturando, né? Porque a gente quer montar o funil para vocês de todos
os canais de aquisição, por onde percorre. Isso é super difícil, é super desafiador, né? E aí a gente conversando para escolher um CRM, era um desafio muito simples, vamos escolher um CRM. Eu preciso entender como que funciona a operação de vocês. E aí o Riquelme começou a falar do que eles já tinham lá, e me mostrou um Power BI lá. Fantástico ali, com o funil. Só que o desafio é que as informações eram centralizadas em uma base de dados. Ele não conseguia conversar com outras bases de dados. Eu falei, puxa, a gente não precisa de um CRM agora. A gente já tem um Power BI funcionando e a gente tem que estruturar essa base de dados para que ela receba, né, todos esses leads e consiga traquear para a gente justamente ter os dados de ROI. Né? Quando a gente fala traquear também, é a gente entender qual é o custo de cada etapa. Né? Quando a gente levanta uma oportunidade com a IA, qual é o custo disso? O custo é baixíssimo, quase zero, porque esse cliente é de vocês. Mas quando ele vem do tráfego, tem o custo do clique, tem o custo quando ele se torna lead, se ele for qualificado, vai para um valor a mais, aí passa para uma IA de atendimento, ou passa para uma SDR, passa para um vendedor, o vendedor faz a demonstração e vende. A gente tem que calcular todo esse percurso, é esse o nosso desafio, né, Riquelme? Eu queria que você só se apresentasse e respondesse também essa legal. Então, você apresentou. Eu estou na Raila já desde 2021, o Davi me convidou. Eu tenho um escritório em paralelo que trabalha com representação, mas é B2B. Minha carreira sempre foi B2B. Vim de uma área extremamente técnica, né, indústria química, trabalhando com construtoras, com obras de alto padrão. Então, a minha formação inicial era B2B. E quando o Davi, o Roberto e o Fábio me convidou para trabalhar na Raila, para mim foi uma novidade, né, Davi? Porque aí eu fui para B2C, que é uma outra estrutura de mercado. Mas a ideia de treinamento, de atendimento do cliente, ele sempre vai seguir o mesmo raciocínio. E aí, uma das primeiras coisas que eu falei para o Davi, eu me lembro que a gente teve uma reunião assim, com 15 dias que eu estava lá, eu fiz um levantamento de algumas informações, e eu falei, Davi, quem não mede não administra, né? Exato. Nós precisamos criar algumas métricas no departamento comercial para a gente entender onde que a gente pode melhorar, né? E onde que a gente já está bombando, né? O que a gente pode fazer para ficar melhor ainda. Sim. E de lá para cá nós viemos trabalhando, teve a estruturação, né, inicialmente do telemarketing, e aí chegou um momento que a gente abriu mão e passamos a utilizar uma ferramenta para a distribuição de leads. E aí começou a nossa dificuldade em administrar resultados. É um problema bom de resolver, né? Exato. E justamente foi aí que eu e o Davi a gente começou a conversar e vocês entraram na jogada. Porque eu crio diversas métricas. Então, da entrada do lead até a venda, existe toda uma jornada a ser percorrida. E eu divido em várias métricas, inclusive o que é métrica de marketing e o que é de venda. E a nossa parceria com a Meet House está sendo bacana nesse sentido com vocês, porque trouxe para nós novamente a oportunidade de medir todos os passos. Eu tenho acesso ali com o Linic para poder olhar assim, qual é a campanha porque às vezes a campanha está comunicando bem, mas ela só não está convertendo em venda. Às vezes ela está convertendo em venda e eu estou trabalhando pouco. E com a nossa parceria, aí entra aquele meu dashboard lá que eu gosto, eu sou o tiozinho dos números, eu consigo saber exatamente qual é a campanha que está me dando resultado, qual é o público que eu estou alcançando, e isso tudo muito rápido. Sim. Então dá para a gente também uma velocidade, uma celeridade muito grande na tomada de decisão. E isso para mim foi fantástico. E para vocês isso é muito importante porque vocês investem um valor bem relevante, né? Vocês investem um valor alto ali para gerar demanda, para né? gerar demanda para vocês, né? E inclusive a questão de conteúdo também. Vocês fazem muito vídeos, né? Tem pessoa faz vídeo de apresentação na casa das pessoas e cada um desses conteúdos que vocês postam tem uma intencionalidade, né? Não é só porque vocês acharam interessante, mas não, vamos ver até quem vai ser o público que vai converter aqui, qual região que veio mais lead dali. E ter esses dados faz muito sentido para vocês, para toda empresa, né? Mas principalmente para vocês, porque vocês investem um valor muito alto. E tem um valor muito alto, tá dando um ROI, beleza, mas por quê? Qual foi a campanha que deu ROI? Qual o público que converteu melhor, né? Vocês precisam disso daí. Primeiro que eu brinco assim, o Brasil não é um país, é um continente. Né? Você tem, é impossível você ter uma campanha rodando de norte a sul que você consiga atender todos os clientes que pode chegar só um pouquinho mais para cá. Todo mundo, né? Então nós aqui tá bom? Sim?
Mais um pouquinho, por favor. Para cá, sim. Beleza, perfeito. Legal. Então, é quase impossível você ter uma campanha que rode de norte a sul, que você agrade todo mundo e converta, né? Da mesma forma em todos os estados, todas as regiões. Então, é preciso ter esse retorno. O que é que está acontecendo nas minhas campanhas? Quais são as minhas campanhas que eu estou convertendo? E por que eu divido as minhas métricas em marketing e venda, né, que é o óbvio? Porque às vezes o processo de aquisição do lead está qualificado, comunicou para a pessoa certa, mas de repente eu esbarrei na hora da venda. E de repente eu tenho ali uma venda que eu percebo que em determinado período do mês eu tenho maior assertividade, ou como eu comecei a conversar com o Lineker há poucos dias, horário. A gente agora vai começar a entender se tem algum horário que talvez a gente tenha uma conversão melhor. São N fatores que a gente leva em consideração. E quando você tem essas informações, fica muito mais fácil para você tomar decisão. Direcionar, né? Não Direcionado. perder, exatamente. Porque é um chute, né? Se Ganhar você não tempo, tem... não perder dinheiro. E tem que entender a ordem também, quando que você entra com números, né? Tem gente que quer começar a olhar os números sem ter demanda. Exato. Né? Você vai olhar números de quê? Né? Eu conversei com um colega esses dias, ele falou, poxa, como é que eu gerencio o time? Não estou conseguindo fazer com que essa pessoa gere resultado. Eu falei, pô, mas como é que está a sua demanda? Não, ele está gerando demanda. Eu falei, pô, então você tem um problema antes para resolver. Né? A gente, quando começou, a gente começou com um canal de aquisição, a gente gerou uma demanda, a gente não olhou tanto para números, a gente já pulou essa parte, a gente olhou para vendas, começou a adicionar outros canais de aquisição, a gente já não sabia de onde que estava vindo, né, quanto que estava custando cada etapa, aí a gente começou a medir. Fundamental, né? A gente lá na empresa, a gente tem o setor de marketing, o setor comercial, a gente mudou para o setor de aquisição. É aquisição. E a gente mede todo o processo, né? Porque isso é muito legal o que você trouxe, e vendas, né? Que está dentro do comercial. Você mede o marketing e tem que medir separado mesmo. Exato. E depois as vendas. Depois você une, você faz um cross ali quando precisa. Mas só entra nesse ponto, né? Quando você gera demanda primeiro. E eu até queria entender, eu sinceramente não sei como que está rodando, o Lineker cuida dessa parte, quais são os canais de aquisição que vocês têm hoje, não só os que a gente opera com vocês, eu queria entender um pouco melhor o que a gente faz para vocês, até se você quiser comentar. Não, no caso do Renan, entender, a venda de vocês é sempre feita através de representação. Exato. Só que, né, quais são os canais que vocês conseguem adquirir leads para essa representação, além do tráfego ali que a gente comenta? Né? Hoje, nós dividimos assim de uma forma bem genérica em dois grandes grupos. 70% das nossas vendas, elas vêm através da indicação dos nossos clientes. Esse é o básico, né, que a gente costuma Exato. falar. Isso Brasil, né? Mas vocês têm um controle de previsibilidade? Tipo, olha, eu quero aumentar 20%, o que eu faço? Vocês conseguem? Nós temos na Hyla diversas campanhas para indicação. Então, os nossos clientes, eles indicam... primeiro, assim, o Fábio diz muito isso nos treinamentos, né? O Hyla não é... Eu não vou vender motor e plástico, carenagem para o cliente. Eu estou levando para ele saúde e bem-estar. Uma vez que eu vou até a casa do Lineker, levo para ele saúde e bem-estar. Você não vai apresentar isso para os seus amigos? Você vai apresentar de graça, porque é uma coisa que é boa para você quer para os seus amigos. Então, esse é o primeiro ponto. O cliente, ele indica por satisfação. É diferente, a gente sempre fala isso nos nossos treinamentos, né, Davi? É diferente de quando você indica um prestador de serviço. Porque ele vai fazer um serviço que talvez fique bom ou não. O Hyla é um produto... É um risco, né? É um risco muito grande. Agora, o Hyla não. O Hyla, ele é um produto que já está testado já no Brasil há 16 anos. Então, as pessoas, elas indicam com muita facilidade. Então, hoje ainda, 70% do nosso volume de venda, ele vem através de indicação. E 30% através de meios digitais. Rede social, Google, aí tanto o tráfego pago como orgânico, mas hoje 30%, se fosse um vendedor, né, seria o melhor vendedor. Seria o melhor vendedor, sem dúvida. Entendi. Hoje a gente está nesses dois grandes grupos. O Renan chegou até a comentar, né, que a gente criou o setor de aquisição, que na verdade nós juntamos, né, os dois. Cada um tem sua parte, né, igual vocês, né? Tem marketing, tem vendas. Seu próprio time, suas métricas. Sim. Isso. Só que pra gente é legal porque nós fazemos o comitê, né? Onde a gente fala sobre o produto e o pessoal de vendas, né? Os nossos vendedores, eles trazem o feedback dos clientes pra gente. Então, cara,
Eles apresentam para a operação, isso é muito legal. Isso, eles vendem pra gente. Legal. Vende para a operação e a operação questiona. Não, peraí, vocês não falaram disso? Ou então, olha, isso aí não. Isso é bem legal, a gente começou a fazer recentemente. E é muito bom porque o vendedor ele traz pro time de marketing, né, quais são as objeções que normalmente o cliente tem, o que chama a atenção dele. Olha, cara, a dashboard com a IA é um atrativo muito grande, vamos colocar isso mais em evidência. Ó, o cliente, todos os clientes dessa semana fecharam por causa desse motivo, então a gente consegue também fazer campanhas no marketing específica para esses motivos que os clientes estão fechando, né? Então ajuda um setor, ajuda o outro, e o marketing também fala, ó, pessoal, a gente fez essa campanha aqui, não deu muito certo, né? O que vocês têm aí vendendo, o que vocês fazem aí na venda que a gente consegue utilizar. Então, quando nós unimos isso, a gente começou a perceber uma mudança, né, de ritmo e de cultura muito forte no nosso setor de aquisição, que está ajudando a alavancar, né, a quantidade de Isso é bacana, foi uma métrica que nós começamos a desenhar agora, que é a avaliação do consultor. Então, o nosso associado, independente se ele vendeu ou não, nós vamos começar a medir qual foi, assim, o que ele percebeu. Porque há demonstrações em que você fez, eu brinco assim, que você vendeu, você só não entregou a máquina. Por quê? O cliente não tem limite de cartão de crédito, ele não dispõe daquele valor naquele momento. Então, o seu trabalho você fez. Você conseguiu vender para ele a ideia, mas naquele momento, por algum motivo, não foi possível fazer a aquisição do equipamento. Então, eu, enquanto associado, vou falar, olha, o cliente não teve potencial de crédito, mas é um cliente em potencial, em algum momento posso fechar. Não, o cliente entendeu errado. Uhum. E aí, se eu começo a ter 10 demonstrações que vêm por lead, e de novo, eu quero ligar lá com a velocidade que a gente tem hoje, capacidade de medir o que está acontecendo. 2, 3, 4 clientes que não estão entendendo o que é o equipamento, opa, peraí, tem uma coisa errada na campanha. Não é venda, é na campanha. O público tá errado. O nosso vídeo está errado, o nosso público. Sim. E isso é muito legal, juntar aí agora sim. É porque senão você não sabe onde está errando, né? Quem não mede não administra. É o ponto que eu parto dessa premissa. Tem gente que não gosta de qualidade de vida, não gosta de conforto, não liga. Não sabe que gosta, né? Exatamente. Ou não sabe que gosta. Eu já ouvi, eu vivi bem até hoje. Eu falei, bom, você viveu bem mal. Com dores. Agora você vai saber o que é viver bem. Sim. Não tem a referência. Você não tem a referência de conforto, de qualidade de vida, agora você vai passar a ter. É isso. Então, e dá para direcionar muito para esse tipo de cliente, se você tem informação. Entendeu? Então é isso que a gente procura, para direcionar, para facilitar o nosso trabalho também, né? Legal. Agora já está caminhando já para o finalzinho. Eu queria mudar drasticamente de assunto. Eu queria falar de... vamos falar mais, pô, tá gostoso. Eu gosto de falar. Vamos falar? Bom, eu quero falar de esporte e academia. Por quê? Porque eu sei que vocês são de academia e eu voltei a correr agora. Então eu quero ver... Eu achei muito interessante como que é semelhante a gerenciar um negócio. Sim. Porque você faz gestão de recursos, né? Como eu gosto de correr, né? De distâncias longas de 5 km, 10 km, estão aumentando. Isso é a distância. Eu queria ver como que vocês dois, né? Não sei se você frequenta também, mas... Mais recentemente. Bullying. Por bullying. Dizem que bullying não resolve. Não, isso aí é boas influências. Eu dormia... Não, meu caso foi bullying mesmo. Foi bullying, mas foi pro bem, funcionou. Eu ia dormir sempre 3, 4 horas da manhã e eu acordava 8, 9 horas. Eu comecei a acordar cedo por conta deles. Hoje eu acordo 4h30, 5 horas para correr. Né? E melhorou muito a qualidade de vida, porque depois de meia-noite, antes de dormir 2 horas da manhã, eu comia, dava fome, comia alguma coisa e a gente não come nada saudável, né? Bebia refrigerante, energético, né? Então melhora em todos os sentidos. Como que é para você? Olha, E só complementando, e há quanto tempo você faz isso? O que você acha que te ajudou, né, na disciplina aí como um empreendedor ao longo desses anos? Se você faz há muito tempo ou não? Eu tenho um problema sério que não é moda, que eu descobri aqui por conta do meu parceiro de negócio aqui, o Riquelme, numa viagem. A gente começou a conversar e eu descobri que eu tinha TDAH. Né? Tudo começou porque o Waze falou assim, olha, pega uma saída. O Davi falou assim, eu conheço mais que o Waze, eu vou seguir reto. Tinha um acidente, a gente ficou 3 horas com o carro desligado. Eu falei, isso não é normal. A pessoa tem uma atitude dessa. E aí surgiu mas isso não é TDAH, isso é confiança, né? Mas aí surgiu o assunto. Eu falei, olha, eu tenho TDAH, você já ouviu falar sobre isso? Eu achei uma loucura. Eu falei, imagina, isso é coisa de maluco, né? Enfim, e aí você vai percebendo que realmente isso existe. Eu
passo por isso constantemente, é uma luta, e aí você começa a fazer conexões lá atrás, na sua infância, na sua juventude, adolescência, enfim. E aí descobrimos que praticamente a família inteira sofre desse problema, né? E é uma coisa muito séria, apesar de muita gente levar na brincadeira, mas é sério, né? E eu cheguei a pesar, num determinado momento, 126 quilos, bem obeso, e eu, numa brincadeira com meu filho, eu percebi que aquilo não era legal, né? Eu fiz falei para ele alguma coisa e ele me respondeu, assim, em alto e bom som, num bullying, me chamando de baleia. Falou, se eu sou isso, você é baleia. Falei, porra, baleia é bonito, é legal, com pouca serventia, mas é legal, mas não é o melhor dos personagens, né? Se fosse um tubarão branco, alguma coisa mais assim, não me agradou eu ter ouvido aquilo do meu filho, né? A gente quer ser o herói do filho, a gente quer ser... E falar em persistência, falar em hábitos, falar como é que fala me foge agora... Em hábitos, de você ser persistente no negócio, de você ter protocolo, criar estratégias e tal. Fica complicado quando você não tem um perfil de quem faz isso. Então, fica difícil. Como é que você fala de estratégia se você mal controla o que você come? Como é que você fala de persistência se você não se regra para cuidar da tua saúde? Eu acho que são opções. Tem gente que tem sucesso absoluto nos negócios e não é assim. Mas eu falei, não, para mim não serve. Eu quero mudar esse aspecto da minha vida. Eu estava num rumo, como é que fala? Ladeira abaixo. Então eu falei, não, vou mudar esse aspecto. Eu era sedentário e passei a praticar esporte. Não gostava de academia, tinha ódio de academia. Para quem tem TDAH é mais difícil ainda ficar fazendo a mesma coisa. Você não consegue, você se distrai muito fácil, a cabeça... Você está puxando um halter aqui, daqui a pouco você está olhando lá pro cara, cumprimentando, querendo conversar e não terminou o exercício. É uma loucura. O mundo acontece dentro de um segundo na sua cabeça. Eu falei, não, isso aí tá errado. E aí, numa consulta ao psiquiatra, isso já depois falou, não, isso você realmente fez bem, porque isso ajuda muito, né? E aí eu passei a ter alguns hábitos diferenciados. Comecei a fazer luta, porque eu gostava de desafio. Comecei a treinar Muay Thai e consegui emagrecer, perder peso, perdi muito peso no início. E um dos fatores do TDAH que eu só descobri depois é esse hiperfoco, essa intensidade. Então eu coloquei tanta intensidade que eu saía da academia com hipoglicemia e rebentei meu joelho. Isso num período muito curto. Aí eu falei, pronto, me lasquei de novo, né? Vou engordar outra vez, aquilo me deu desespero, comecei a fazer alguma coisa, falei, vou pra academia. Não gostava de dormir. Para mim, dormir era uma perda de tempo. E eu falei, bom, então eu vou cumprir com todas as minhas tarefas durante o dia, eu vou trabalhar, tudo. Quando todo mundo estiver na cama, eu pego as minhas coisas e vou para academia. Então comecei a frequentar uma academia em Alphaville, que é 24 horas. Chegava meia-noite, saía da academia 1h30, 2 horas da manhã. Comecei a observar que eu também ia lá para fazer um social. Ficava trocando ideia com o cara da academia, com o personal, conversava com um, conversava com o outro, fazia amizade e não mudou nada. E ainda não dormia direito. E aí passei a frequentar um outro esporte, que é aí que eu mudei totalmente, que foi o CrossFit. Quando a minha mulher foi pela primeira vez pro CrossFit, falou, descobri um negócio que você vai gostar. Fui pro CrossFit. Cara, lá eu fiz durante 4 anos intenso treinamento de CrossFit, até machucar a coluna. Então, ou seja, de novo, hiperfoco, intensidade. E aí o médico falou, não serve para você tem que ir pra academia, puxar ferro mesmo. E procura um professor para te ajudar, porque a postura vai te manter no lugar, enfim. E aí eu não tive outra opção, porque todas as outras opções acabaram e eu tive que ir para essa opção. Eu falei, bom, se eu for para academia, então eu vou fazer um negócio direito, né? Chamei um amigo meu de longa data, passei a fazer personal com ele. E aí comecei a fazer alguns testes. Aí eu fui me aprofundando nisso por conta do hiperfoco que eu tenho. Aí descobri que tomar banho gelado de manhã era bom, porque ajudava a queimar a gordura, porque acelerava o metabolismo. Foi então... aí que veio água com gelo? Água com gelo. Aí, mas eu não tenho banheira com água com gelo. Eu tomo 5 horas da manhã, eu levanto, desperto meu celular, entro embaixo do chuveiro frio, gelado. Com clima de São Paulo. Clima de São Paulo. Então é uma loucura.
E quanto mais gelado, mais gostoso. Aí você fala, porra, você tá de brincadeira. Não, aquele Inclusive susto... hoje, ele ficou reclamando por 2 horas do banho gelado. Eu falei, não toma, porque Não, mas é bom. a estrada inteira ele reclamando comigo, mas ele não deixa de tomar. Não deixa de tomar. Mas antes de fazer atividade física ou depois? Porque depois é mais fácil, porque o corpo já tá quente. Antes. Eu desperto no banho gelado. Então, acordo 5 horas da manhã, desperto. Entro embaixo do banho gelado, dá aquele susto, né? E termino meu banho, faço um cafezinho, tomo meu pré-treino e vou pra academia. Escuro. Treino lá 1 hora, 1h30. É gostoso. A sensação de dever cumprido. Vou com outra garra, outra energia pro trabalho. Você vai animado. O seu dia é outro. Então, eu percebi que isso gerou uma influência muito grande nos meus negócios. Eu passei a ter um foco muito maior. Eu passei a ter... saber que hábitos e estratégias funcionam, que não é conversa fiada. Né? Pode começar com pequenos hábitos. Exato, né? Exato. Eu faz mais ou menos 7 anos que eu não bebo álcool. E eu era assim, ainda hoje, eu tenho uns lampejos ainda, fico meio com um pouquinho de álcool que sobrou desde o tempo que eu bebia. Então, é outra coisa que eu mudei na minha vida, que realmente tem pessoas que não conseguem diferenciar a parte do social, da diversão, né, do vício. Então, para mim, foi uma mudança também radical na minha vida e que me trouxe muitos benefícios de tudo, desde o benefício espiritual, comportamental, meu relacionamento com os meus filhos, com a minha família, com os meus pais, com os meus irmãos. Então, tudo isso que você faz, que indiretamente te beneficia, cria-se hábitos, que traz benefícios para a tua saúde, gera em você um crescimento. Então eu vejo que hoje, o dia que eu não treino, como hoje, eu tomei um café de maluco. Sim. Fomos num restaurante, num hotel que a gente foi visitar um cliente, eu parecia um maluco comendo. E o dia que eu treino, eu não tenho fome. Então, eu não sei o porquê, pode ter uma explicação química da ciência, enfim, alguém pode me explicar. Eu não sei, então não me arrisco a explicar, mas para mim faz esse efeito. E é muito, muito, muito satisfatório. Então a performance, né, que você tem no início do dia, ela se reflete ao longo do dia inteiro. Ao longo do dia, exatamente. E é impressionante. E isso está muito relacionado à disciplina que você tem numa área da vida, você consegue aplicar em outras áreas da vida também, né? Sim. Porque acaba arrastando, né? Eu já corria antes, eu voltei a correr e a corrida, né? Uhum. Agora de verdade, a corrida de 21K, eu vou fazer uma nova em setembro. A gente tem que economizar recursos, né? Tem toda uma gestão de recursos, preparo. Não adianta eu correr o dobro hoje, igual pra academia. Não adianta fazer. Eu acho que não faz diferença aí o dobro de vezes por dia pra academia, né? Você não vai ficar forte mais rápido ou vai? Não vai. Não vai, né? O descanso, Tem um boa noite de músculo sono. Você precisa ter Pelo contrário, a chance de lesionar é muito maior. É igual alimentação. Igual eu fiz uma dieta cetogênica. Eu comia só carne e gordura. Emagreci pra caramba. Perdi 30 quilos agregado a exercício físico. Hoje eu não posso me manter só numa dieta dessa. Poderia, tranquilamente. Mas eu percebo que o meu corpo precisa de outros fatores. Então hoje eu tenho um equilíbrio. E aí entra essa parte do equilíbrio também. Na nossa vida não dá para ter tudo de uma vez. Você tem que ter um equilíbrio, tem que ter um controle. E isso ajuda muito a parte psíquica. Né? Você aprende com a disciplina, com o hábito, a ter controle, a ter disciplina, a ter equilíbrio em tudo que você faz. Maravilha. Pessoal, vou abrir agora para as considerações finais. Gostaria de começar, eu vou passar para cada um fazer, aí a gente finaliza. Maravilha. Pode começar então com as considerações. Não, legal. Pra gente é um prazer poder falar aqui, né, com vocês, falar um pouco sobre tanto a Hyla, sobre os nossos associados, as possibilidades de negócio e falar sobre os benefícios que a nossa parceria aqui com vocês trouxeram para nós, principalmente para mim. Estou ali na gestão de vendas, né? Isso é muito importante, agregou muito. E na ponta, o que eu enxergo? Minha função, além de gerir vendas, é aumentar as vendas. Quando eu tenho parceiros como vocês, e aliado isso, né, a um produto de qualidade, a uma equipe de qualidade, e isso nós temos, então a tendência é sempre crescer vendas. E como eu disse lá atrás, Hyla, para mim, não é equipamento, não é plástico, não é motor, não é mangueira. É qualidade de vida para o meu cliente. Então,
O que eu tenho é oportunidade de levar qualidade de vida para mais pessoas ainda. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês falando sobre isso. Imagina, Legal. igualmente. Pra mim também, pessoal, consideração final aí a gente tá aí há pouco tempo, mas parece que a gente se conhece já há alguns anos, porque a gente tem um contato aí muito bom. E venda é isso, né? Não adianta achar que venda... Eu vou falar com vocês uma vez por mês, porque, cara, não rola. Venda é contato direto, a gente tem que ter um acompanhamento próximo para fazer gestão, para ajustar a rota. Venda já não tem ali um script, um prompt da IA que você coloca e vai gerar 100% de venda. A gente tem que aplicar, analisar o resultado, ver o que a gente vai melhorar, o que a gente tem que descartar, o que a gente tem que gastar mais energia, né? E essa parceria com vocês aí é muito bom, a gente poder fazer parte disso, né? A gente crescer junto com vocês e fazer parte dessa história aí de um produto que é excelente, né? Vocês falam aí, e o Davi até falou agora no final... que já encomendou dele, inclusive, né? Fiquei sabendo. Tá na caixa aí do lado. O Davi falou, né, sobre a questão da qualidade de vida, dos hábitos dele, e o produto de vocês entrega isso. Então, agora o Davi, ele também cuida da vida dele, né, da qualidade de vida dele, né, não, assim como ele vende o produto dele. Faz muito sentido tudo isso que vocês falaram e, pô, a história de vocês é muito bacana. Maravilha. Legal. Pode ser você, Davi. Bom, vamos lá. Eu quero... Além da consideração, quero agradecer a oportunidade que vocês nos deram aqui de estar falando sobre o produto. Para mim é sempre um prazer falar do produto. Algo que eu comecei a trabalhar novo, menino, onde eu alimentei os meus sonhos, os meus objetivos. Coloco isso tudo aí no meu trabalho, sempre guiado pela bênção e o cuidado de Deus e muito trabalho. As nossas parcerias vieram assim num momento muito interessante que a gente realmente precisava escolher parceiros que nos trouxessem resultados. Estar aqui e falar do produto para mim é uma coisa prazerosa. Eu falo de boca cheia sobre o nosso produto o tempo todo. Se ficar aqui 2 horas, eu tenho história, tenho coisas para falar. Às vezes eu converso com alguém, as pessoas, por que tu não faz um livro, né? Eu falo, esse negócio de fazer livro é conversa fiada, tem que ter muita história. E quando a gente vai analisar o network que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, realmente daria para fazer um livro, né? Enfim, as nossas reuniões, que geralmente tem 1 hora, daria para falar 1h30, né, Renan? O Renan fica ali meio impaciente às vezes, porque o Renan não fala tanto. Dá pra perceber? Não, mas a gente aprende a lidar com as pessoas, aprende a ler as pessoas, né? Com o tempo. Deve ter sido minha IA, com certeza. Entra o Davi e o Lineker já viajando na maionese e o Renan já cruza. Que hora que eu vou fazer? Interromper isso aí, como é que eu vou fazer? Eu te ajudo a sair da pauta, Exatamente. Eu sempre saio da pauta. Mas é sempre prazeroso, porque surgem novas ideias, surgem novas opções, a gente sempre está inovando, sempre evoluindo, que é isso que eu acho legal. O nosso trabalho ele ainda está muito, muito longe de ser o ideal. E eu tenho certeza que a gente vai chegar num horizonte aí, num futuro muito, muito, muito interessante. Com certeza. Tá certo? É isso. Poxa, legal. Eu fico muito feliz. Eu comecei há 2 meses, né, a ter mais contato com vocês. Me identifiquei bastante, porque eu sempre falo pro Lineker que pra gente é um privilégio quando a gente tem mais tempo para conversar com o nosso cliente, né? Nem todo cliente a gente tem como conversar assim, ainda mais hoje em dia, né, que é tudo online. Vocês de São Paulo vieram só para fazer o podcast com a gente, brincadeira. Poderia, né, deixar esse corte. Mas é muito legal porque... Tem muita coisa envolvida aí. Tem muita coisa envolvida, imagina, né? Pretensão. Mas é muito valioso pra gente a gente ter a possibilidade de ter essa profundidade de conversa, né? Porque a gente vai descobrindo problemas em comum ali para resolver. E participar disso, ter a chance de participar disso é muito valioso, tá? Então, eu fiquei muito feliz com a vinda de vocês, muito feliz com a parceria de vocês e também com o feedback de vocês, tá? Agradeço por virem até aqui, feito um pequeno desvio aí para conversar com a gente. Gostei muito de bater papo com vocês. E estão super convidados para sempre, quando estiver no Rio, a gente vem aqui. Da próxima vez, com umas 2 horas, de repente, de conversa. Show. Acho que... Brincando. Brincando. Muito obrigado, gente. Imagina que isso. Eu que agradeço. Até mais.